Então, na primeira aula, nós falamos como aumentar o ticket médio, ou seja, o valor que o meu cliente gasta na minha estética, apenas fazendo uma boa avaliação de pele e dando um feedback para ele de como está a pele e oferecendo, seja cosméticos ou sejam tratamentos, para ajudá-lo naquele momento que aquela pele está passando ou até mesmo problemas crônicos que aquela pele já pode estar apresentando. Agora nós vamos falar como atrair ou prospectar clientes e fidelizar clientes. Então, a primeira coisa, vamos entender a diferença disso. O que é o atrair, o que é fidelizar. Muitos cursos, muitos livros que a gente lê sempre estão preocupados em atrair cliente. Eu dou um curso de empreendedorismo que a gente aprende a escrever metas e é muito interessante, porque quando a gente chega na parte prática, as esteticistas começam assim: quero aumentar o meu número de clientes de atendimento diário, ou quero aumentar o meu número de clientes para atendimento mensal. Aí eu falo: peraí, vamos pensar. Nós queremos aumentar o número de clientes ou queremos aumentar o nosso rendimento? Às vezes eu consigo, com o mesmo número de clientes ou até com menos clientes, aumentar o meu ganho. Isso foi o que a gente falou na primeira aula, que é aumentando o ticket médio de cada cliente. Agora, não adianta também eu ficar na ânsia de ficar procurando novos clientes se eu não tenho um trabalho, se eu não tenho um projeto de fidelização desse cliente. Ou seja, ele já é meu cliente e eu não faço nada para mantê-lo, para que ele fique por um período muito longo, enfim, por um tempo indeterminado, que eu possa oferecer novos serviços para ele, que ele goste tanto do meu trabalho que ele nunca vai trocar por um outro profissional. Tem um estudo que diz que custa de 5 a 6 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter o cliente já existente. Tá certo? Então, a gente fica procurando fazer uma coisa que é muito mais caro, só que a gente acaba investindo nisso por quê? Porque como esquece de fidelizar o cliente, ele vem uma vez, não volta, e aí eu vou ficar o tempo todo procurando novos clientes. Se eu conseguir uma carteira de clientes fiel, em que eu sempre esteja oferecendo serviços novos, eu vou conseguir, então, aumentar o meu ticket e fidelizar esse cliente. Então, eu baixo o meu custo de ter que estar o tempo todo procurando novos clientes. Mas como que a análise de pele pode nos ajudar? São muitas as situações em que a análise de pele pode nos ajudar. Eu adoro, eu sempre fiz esse trabalho e acho assim fantástico. Quando você sabe fazer uma boa análise de pele, se você conseguiu investir em algum equipamento, que a gente vai falar numa aula sobre isso, né? Sobre as ferramentas, sobre as técnicas que a gente usa na análise de pele. Você pode muito conseguir novos clientes, tá certo? E fidelizar os clientes já existentes. Então, como que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho de conquistar novos clientes. Então, você tem uma gama de situações em que você pode conquistar esses novos clientes. Realizando o Dia da Beleza. A boa parte das empresas que distribuem cosméticos, que vendem cosméticos ou aparelhos, fazem parceria para a realização de um Dia da Beleza. Então, você pode convidar as clientes, pedir para cada cliente sua trazer uma pessoa conhecida, uma amiga, uma parente, e você diz que naquele dia, então, será feita a avaliação da pele de todas elas, tá certo? E é muito tranquilo, porque a hora que você domina a técnica da avaliação de pele, você já olha e você já vai anotando, e a cliente depois, se você tem uma lâmpada de UD, você passa na lâmpada de UD, passa numa lupa, e você vai conseguindo, então, fazer uma rápida avaliação de pele, onde você vai dar o feedback para essa cliente, e ela vai sair dali, então, com uma história de como está a pele dela, e ela vai poder decidir entre aqueles serviços que você orientou, e na maioria das vezes, por experiência própria, você já vende
uma boa quantidade de home care para essa cliente. Ou se você não vender o filtro, você vende uma vitamina C, ou você vende um gel para acne, ou você vende um tônico, mas você com certeza vai começar a vender home care para os seus clientes. E isso tudo é ganho para a sua estética. E essa cliente, a primeira oportunidade que ela tiver para procurar uma esteticista, adivinhe quem ela vai procurar. É claro que é você que fez a avaliação da pele dela, que mostrou profissionalismo, que mostrou conhecimento, e vai criar então aquela pulguinha que eu já falei na aula anterior atrás da orelha. Eu me lembro de uma situação em que eu fiz essa análise de pele e eu falei para a cliente o que ela tinha, né? Ela não era minha cliente ainda, ela tinha vindo participar do evento, tal. Aí eu falei para ela o que ela tinha na pele e ela não acreditou muito, ficou meio na dela e foi embora. Por coincidência, o que aconteceu? No dia seguinte, o marido dela fez um comentário sobre aquilo que eu tinha falado da pele dela. Ela logo me ligou. Nossa, sabe que você falou que eu tinha tal coisa na minha pele, que você trata? Então, meu marido percebeu, ele me falou. Quero marcar para ir fazer o quanto antes. E aí você vai ter várias situações. Você pode fazer na sua clínica, você pode pegar aquela sua amiga, convidar aquela sua amiga que tem uma confeitaria, ela faz lá uma reunião das pessoas que vão consumir lá o docinho dela, o bolo e tal, e você vai lá e faz aquela avaliação de pele das pessoas que estão ali naquele momento, tá certo? E você vai conseguindo, então, ampliar muito o seu leque. Isso faz com que você consiga atrair, prospectar muitos clientes para sua estética. Eu me lembro que uma vez eu fui convidada para participar de uma feira de estudantes, no segundo grau, era aula de química, eles estavam fazendo uma feira lá na escola sobre química. Aí, para falar sobre cosméticos, para ir lá demonstrar alguns cosméticos. Eu peguei e levei a minha lâmpada de Oud e comecei. Foi impressionante. Assim, o stand que eu fui convidada, ficava filas e filas e filas. Todos os adolescentes vindo para fazer a avaliação. E todos queriam marcar a limpeza de pele. Porque aí eu mostrava, falava, está vendo esse pontinho alaranjado? Isso aqui é sebo, é comum na sua idade. Aí eu explicava por que era comum na idade. O que pode acontecer se esse sebo não for retirado? Ele pode inflamar, né, se transformar numa acne, e enfim, todos queriam fazer limpeza de pele, tá certo? Então, as escolas muitas vezes abrem as portas para essas palestras, se às vezes não abrem para você atender os jovens, você pode ir lá falar com as mães sobre acne, a importância da limpeza de pele, que a retirada do comedão faz com que ele não inflame e não se transforme numa acne inflamatória. Então, tudo isso pode ajudar a você estar prospectando mais clientes. Quanto à fidelização, se você oferece para o seu cliente, então, essa boa análise de pele quando ele vem para fazer qualquer procedimento estético com você, e quando eu falo qualquer, é qualquer, você pode ter uma cliente, por exemplo, de massagem, e você pode dizer, então, se ela, vamos combinar lá, você faz 10 sessões, se ela fechar as 10 sessões com você, ela ganha uma análise de pele completa, tá certo? Você pode criar isso, enfim, sempre que você puder introduzir a análise de pele, seja porque é o aniversário dela, seja porque é o dia das mães, seja porque é o dia do cliente, você está trazendo o seu cliente para conhecer sobre a sua pele e criando aquela necessidade que eu falei para vocês. Às vezes ela é uma cliente de corpo, você nunca conseguiu fazer nada no facial dela, porque ela sempre achou que não era necessário, que a preocupação dela era só corporal. E aí o que acontece? A hora que você faz essa análise de pele, mostra para ela o que a pele está apresentando e as soluções que você tem, você pode até não conseguir que essa cliente seja sua cliente de protocolos, de tratamentos, mas com certeza ela vai ser sua cliente de compra de home care. E hoje, além dos cosméticos home care, a gente tem uma gama enorme de acessórios. E os clientes adoram a escovinha que massageia, a buchinha que tira a maquiagem.
né? É a pedra que massageia, a pedra de jade, é o guachá, enfim, tantas coisas que você pode orientar o seu cliente como usar e ele vai comprar de você. Então você consegue fidelizar o cliente. Eu já tive clientes, por exemplo, que vieram fazer limpeza de pele comigo, era daquela cliente que vem muito raramente, só em situações muito especiais, como eu já brinquei lá atrás, falando do dia da formatura, dia do casamento do filho, mas de qualquer forma começaram a comprar home care. Então a pessoa que não gosta, não tem o hábito de ir na esteticista, então, mas ela tem o hábito de fazer os cuidados em casa. Então você vai vender home care para ela. Né? E na minha experiência trabalhando com muitas esteticistas, muitas mesmo, eu cheguei a dar cursos, aqueles reciclagens gratuitas que eu falei lá na primeira aula, a gente passava mais de 600 esteticistas por ano, porque a gente arrecadava 1 quilo de alimentos, doava para uma instituição, depois a gente chegava no fim do ano, a gente somava, então sabia, a gente tinha um controle também. Lembrando que só trazia o alimento quem queria certificado, então muitas pessoas também vinham sem certificado, então eram muito mais que 600 que passavam lá, e a gente então teve essa oportunidade de trocar, de conhecer o trabalho que a esteticista vinha fazendo. E o que eu percebia? Que aquelas que tinham o hábito, né, o traquejo, o jeito, para vender home care, ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. Porque o cliente, às vezes, ele não vem fazer o procedimento, mas a hora que acaba o filtro, ele volta. A hora que acaba a vitamina C, ele volta. A hora que acaba o sabonetinho lá, que ajuda a higienizar a pele, tirar a oleosidade, ele volta. E você continua, então, com o contato com esse cliente. O que é bacana? Cada vez que ele vem para comprar, você tem mais uma chance de oferecer um tratamento para ele, né? Que seja alguma novidade que você está tendo lá na estética, um aparelho novo, enfim. Você sempre vai estar em contato com esse cliente. Então, lembrando, essa aula aqui a gente está falando, então, como atrair, e você pode fazer isso fazendo diversas atividades no seu bairro, com seus amigos, com os vizinhos, né? Com parcerias, onde você vai fazer análise de pele, e isso vai atrair os clientes para você. E em relação aos clientes que você quer fidelizar, você vai estar sempre oferecendo essa análise de pele e dando oportunidade, então, desse cliente comprar algum tratamento com você. Isso é importante, porque a gente parece que é tão óbvio, mas eu me lembro que eu tinha uma cliente de facial, uns anos atrás, e ela fazia facial direto comigo. Gostava muito de massagens, na época que eu trabalhava bastante com microcorrentes, e fazia o trabalho lá com ela. Um dia ela se atrasou um pouquinho. Aí chegou, se desculpou, falou: "Ai, desculpa, eu me atrasei um pouquinho." Falei: "Não, não tem problema." Ela falou: "É que eu estava ali na esquina", daí me falou o local onde ela estava, né, que era um concorrente, e eu estava fazendo corrente russa. Aí eu fiquei com uma cara assim muito engraçada, né? Ela falou assim: "Você faz corrente russa?" Eu falei: "Faço." Ela falou assim: "Mas você nunca me falou." Quer dizer, então ela podia estar fazendo ali comigo a corrente russa, ela ia ganhar tempo, né? Porque a gente já podia adequar no mesmo dia do facial, tá certo? E eu deixando de ganhar aquele dinheiro porque eu simplesmente não formei o meu cliente que eu fazia aquele trabalho. Então, a avaliação de pele ajuda a gente a criar esse diálogo, abrir esse canal de diálogo com o nosso cliente. Ok? Voltamos daqui a pouco com a aula 3.